também em casa, pelas redes sociais, nesta noite voltada de maneira especial ao nosso querido Pedro Apóstolo. E por que não, também trazendo do outro lado, Paulo, aquele que nos desperta a missão. Bem, como vamos começar essa noite? Poderíamos começar assim, ó. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava, seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus. Sua fama se espalhou, o fenômeno do jovem pregador, que tinha tanto ar. E começo por aqui, começo por reconhecer que esse jovem que vem de encontro, que esse jovem que sua palavra nos motiva, que esse jovem quando passa, deixa sinais, deixa cheiro, deixa gosto, deixa desejo de vida. Esse mesmo jovem nos ensina que ser de Deus, pertencer a Deus, é ser, é viver, é promover o amor. Veja, olha como nós começamos hoje a nossa liturgia. No livro de sabedoria, assim inicia: Deus não fez a morte. Deus não fez a morte, nem tem prazer com a destruição dos vivos. Então, pelo amor de Deus, para com esse discurso tolo. Morreu porque Deus quis. Ou coisa chata, você chegar no velório, aí tá lá o senhorzinho: preocupa não, filho, morreu porque Deus quis. Ou vontade de falar: Deus quis nada, meu filho. Deus não quer a morte. Deus não deseja a morte. Aí eu pergunto: se Ele não quer e não deseja, por que a gente morre? A gente morre? A gente morre? Cristão, católico, apostólico, romano não morre. Não há outro jeito, não há outra forma de entrar pela eternidade, senão passar pela morte e chegar à ressurreição. Aqui há uma transformação, aqui há só um momento acidental. Todos nós vamos de fato fazer uma experiência da morte, mas nós não somos filhos da morte. Nós somos, sendo filhos de Deus, nós seremos filhos de uma eternidade, de uma ressurreição. Então quem morre? Escuta só: Deus criou o homem para a imortalidade, não morremos, e fez o homem e a mulher à imagem de sua própria natureza. Somos imagem e semelhança de Deus. Foi por inveja do diabo que a morte entrou no mundo, e experimentam-na os que a ele pertencem. Eu conheço muita gente que vive e estão mortos, porque perderam a esperança, porque perderam a alegria, porque estão cultivando ódio,
raiva, rancor, porque não vê a hora de chegar o momento para poder vingar daquele que me machucou, daquele que me feriu, daquele que me maltratou. E se você é alguém que nesse exato momento tem esse ódio guardado há mais de meses no seu coração, eu tenho um anúncio para dizer: você serve ao diabo. Porque não é possível quem escuta a palavra de Deus, não é possível quem vive a Eucaristia, não é possível quem reza o Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim. Então o Senhor só vai me perdoar se eu perdoar. Não vem com esse discurso de Jesus misericordioso, como se fosse um jacu da roça, porque ele não é jacu da roça. Ele vai te cobrar. Ele vai te dizer: te dei tudo, te dei saúde, te dei mãos, e se te faltou as mãos, te dei capacidade com os pés, e se te faltou os pés, te dei capacidade com o teu corpo, te dei coração, te dei boca, te dei uma família, te dei uma existência. E o que é que você fez? Passou por ela como se nem existisse, porque gastou mais tempo na lamentação, na reclamação, na falta de perdão, do que, de fato, no desenvolvimento da santificação. Quer ser santo? Sofra. Quer ser santo? Sofra. Só é possível ser santo quem é capaz de passar pelo sofrimento. Você pode... Me responde uma coisa: quem era Pedro? Ele era amigo de quem? De Jesus. Na catequese, pergunta aos meninos: quem é Pedro? Amigo de Jesus. Qual foi a morte de Pedro? Para rimar: Pedro, amigo de Jesus, morreu na cruz. E não adianta falar cruz credo, porque você vai ter que enfrentar tudo isso. Se Pedro, que foi aquele amigo de Jesus, passou pela cruz, se Paulo foi aquele que anunciou a boa nova, até dizendo: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim, foi degolado. Quem é você para achar que não pode sofrer? Quem é você para, quando o sofrimento chega, Deus me abandonou? Se você diz isso e sente isso, você não é capaz de viver o Salmo 29, que foi cantado belíssimamente. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e preservastes minha vida da morte. Não pensa pequeno, meu povo, pensa mais, pensa grande. A morte não quer dizer deixou de existir nesse mundo, porque esse mundo não te pertence. Eu não sou desse mundo, eu passo por esse mundo, eu faço experiências desse mundo, mas eu sou da eternidade, e é disso que eu quero falar com vocês hoje. Trouxe aqui um texto e gostaria de partilhar com vocês. Vivemos em uma sociedade onde as opções passageiras viram prioridades, e o que é eterno se torna apenas um relacionamento vazio. Repito, somos feitos para o eterno, não para as opções passageiras. Tem gente vivendo e sofrendo por questões passageiras. Ontem, uma mãe me levou uma menina, uma jovem de 15 anos, e a jovem chegou: padre, eu estou sofrendo demais. 15 anos. Qual que é o seu sofrimento, minha filha? Pensei, deve ser alguma doença no corpo, né? Aí ela: eu estou apaixonada. E padre, ele não me valoriza. Eu estou sofrendo muito, padre. Toda dor tem que ser levada a sério. E eu olhei para ela e lembrei de hoje e falei com ela: Talita cum. Aí ela: não, padre, eu me chamo Aline. Falei: isso mesmo, Aline. Levanta, menina. Não pare na primeira dor. E se você quer aprender uma coisa, entenda: quanto mais você amar,
maior será o seu sofrimento. Quem ama, sofre. Olha para a cruz. Amou tanto o mundo que terminou numa cruz. Escute isso. Uma das grandes dificuldades dos tempos atuais é que o mundo ensina as pessoas a fazerem opções transitórias, opções passageiras. E isso tem feito um grande mal à sociedade, que sem identidade tem experimentado um vazio existencial. Num mundo em que se pode tudo, não se faz nada e se vive as dores com uma intensidade tamanha que não é capaz de perceber as curas nos visitando a cada dia. O homem foi criado por Deus para ser eternizado. Não há hemorragia, não há morte que possa nos separar de Deus. Não há sofrimento que possa me fazer esquecer de Deus. Ao contrário, é preciso exaltar, é preciso louvar com humildade e perceber que eu sou de Deus e a Ele eu pertenço. Repito, o homem foi criado por Deus para ser eternizado. O Senhor o fez perfeito, deu a ele um jardim que se chama Éden, onde viveria feliz por toda a eternidade. Porém, o homem fez a opção da desobediência, desobedecer, de seguir sua vontade, deixar-se enganar por aquilo de mais passageiro que havia no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, da qual Deus lhe disse que não comesse desse fruto. Desde essa queda, o homem vem sendo tentado a optar pelo vazio. Desde o tempo em que Adão peca, nós estamos sendo tentados a viver com o olhar de eternidade aquilo que não é eterno, mas que é passageiro, que é transitório. No entanto, trazemos impressos no nosso DNA espiritual a característica de vivermos para o eterno. Nós somos de Deus, amados, está lá no seu DNA. Nós somos de Deus. Nós somos para as coisas que não passam. Nós somos para as coisas do alto. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Sempre tem uma saudade. Alô, meu Deus, senti saudade tua e acabei voltando aqui. Andei por 1000 caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e descansar. Embora e andavas desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Então volta porque só aqui, junto de Jesus, sendo tocado por Ele, é que as graças acontecem. Veja o Evangelho, que lindeza. O Evangelho tem 2 vias. Um Jesus que se deixa ser encontrado, a mulher da hemorragia que o vai de encontro a Ele, o toca e é curada. E um Jesus que se deixa ir de encontro. Jairo, Senhor, vai lá em casa, minha filha está morrendo. Um Jesus que se deixa ser encontrado e um Jesus que vai de encontro. Por isso, tenhamos um relacionamento bonito com Jesus. Tem gente que está se apegando muito ao ser humano, e porque se apega ao ser humano, aos relacionamentos humanos, estão sofrendo demais. Eu estou cansado. Essa semana eu atendi mais de 30 pessoas. Atendi na terça, na quarta, na quinta, na sexta.
E as pessoas cada vez mais destruídas, porque se apegam aos amores humanos, infeliz daquele que confia no humano. O humano, como eu, precisa voltar-se para Deus, e em Deus eu sou capaz de ser luz para aquele que está na escuridão. Em Deus eu sou capaz de ser alegria para aquele que está na tristeza. Em Deus eu sou capaz de ser força para aquele que está fraco. Em Deus eu sou capaz de ser vida para aquele que está morto. Amados, nós temos nossos seminaristas. Lá em casa eu estou com 2, muito bom. Esses meninos é muito de Deus. Estou lá com o Ronivon e o Marcos Paulo. Eles chegaram em fevereiro. O Marcos Paulo, no mês de março, perdeu a mãe para o Covid. Perdeu a mãe. Vocês não têm noção que é um menino sair lá de casa, que foi ver a mãe que estava resfriada. E em menos de 3, 4 dias, ele enterrou a mãe dele. E quando ele voltou, juro para vocês, eu achei que ele ia deixar de ser seminarista. Falei, não vai dar conta disso não, porque é a mamãe dele, ele, a Ana, a irmã, e o Paulo, que é o papai. E nisso, o Marcos Paulo chegou, e ele me deu um banho de graça, porque ele chegou e disse: sabe o que mais pesa, padre? Quando a gente vai chegando em casa, porque eu tinha a mania, e isso foi a primeira vez que ele voltou para casa, eu tenho a mania de chegar na rodoviária de Itaúna, já pego o celular e ligo: manhê, cheguei, e já pego o ônibus para ir para o meu bairro do aeroporto. Na primeira vez que eu fui, poucos dias que mamãe faleceu, ele veio para Divinópolis, depois voltou para casa, para o Dia das Mães, e aí ele chegou na rodoviária, pegou o celular e foi para ligar. Foi aí que ele lembrou que ela não ia atender. Quando eu chego lá em casa, padre, mal cheguei lá em casa, está lá as janelinhas abertas do meu barraco, e minha mãe fica na porta, no portão me esperando, conversando com as vizinhas. Eu estava chegando para o Dia das Mães, o barraco estava de janela fechada, o portão trancado, minha mãe não estava lá, e meu pai e minha irmã trabalhando. Sabe qual foi a maior dificuldade, padre, para mim? Foi quando eu entrei no barraco, eu não aguentei, aí eu tive que gritar: mãe! E ela não respondeu. Não tinha mais cheiro de bolo, não tinha mais cheiro de café. Minha nega não estava lá, esperando o filho chegar. Mas aí eu fechei os olhos e falei: mãe, eu sei que a senhora está aqui, e sei que a senhora pode me sentir. Senhor, dai-me força, cura essa dor chamada solidão, e me dá a fé necessária para acreditar na ressurreição. Hoje, o Marcos Paulo consola as mães que perderam os filhos e os filhos que perderam as mães na minha paróquia. Elas chegam e falam: padre, eu perdi minha mãe, deixa eu conversar com o senhor. Eu digo: não, comigo não, vai conversar com quem entende disso. Conversa com o Marcos Paulo, porque eu tenho minha mãe. Eu acho que eu posso só entender ou pensar numa dor, mas o Marcos viveu e vive essa dor. Amados, para terminar, cuidado com os relacionamentos descartáveis. Só é capaz de viver o amor quem tem relacionamentos profundos e fortalecidos na fé.
há uma grande tentação nos tempos atuais de viver os relacionamentos descartáveis. Às vezes, os casais se preparam para o matrimônio com a seguinte mentalidade: vamos nos casar, se não der certo, nós nos separamos e vamos cada um viver a sua vida e buscar a felicidade em outra pessoa. Existem pessoas que entram para a igreja e começam a viver uma experiência de eternidade na comunidade, onde vivenciam a sua fé. Porém, se acontecer alguma decepção, se alguém olhou torto ou falou uma coisa que não agradou, o que ela faz? Ela deixa. Decepcionando, ela abandona a igreja, abandona a comunidade e vão atrás de uma outra realidade comunitária. Como se não fossem se decepcionar também nas outras comunidades. Nós nos decepcionamos o tempo todo. A amizade, muitas vezes, só duram até quando começam os desafios na diferença de opiniões, quando não batem em alguns aspectos. Sintomas de uma sociedade que não se sente capaz de fazer opções por relacionamentos e experiências eternas, e acabam ficando doentes por isso. Começa em casa. Nós não somos filhos com uma eternidade bonita. A gente se zanga com a mãe, se zanga com o pai, fica sem conversar. Eu vejo homens casados que não conversam com seus pais, porque eu não suporto. Aí quando morre, vai lá e chora, e grita, e lamenta. Cuidado com os relacionamentos descartáveis. Desde minha conversão, já passei por inúmeras decepções dentro da estrutura eclesial. Eu tenho 12 anos de padre. E eu confesso para vocês, eu também me decepciono. Mas eu decepciono com o homem. Eu decepciono com a mulher. Não com Cristo. É nele que eu busco a minha força. É nele que eu busco a minha cura. É nele que eu busco estancar as minhas hemorragias. É nele que eu busco ressuscitar a minha energia. Porque viver numa comunidade, servir uma igreja, servir uma família, ser casado, é experimentar a morte todos os dias. Tem dia que o marido quer largar tudo, quer ir embora. Tem dia que a esposa quer largar tudo, quer ir embora. Eu estou acompanhando uns casais e está preparando para o casamento. Aí um me ligou esse dia: padre do céu, como é que faz? Que noiva chata essa minha namorada. Nossa senhora. Aí, o que você quer fazer? Não, padre, não quer nem olhar para a cara dela. Ou vontade de pegar e ir embora. Padre, tem que ser do jeitinho dela. Se não for até as rosas, padre, ela quer flor rosa, mas já vi mais de 30 flores rosa, não é o rosa que ela quer. Aí que eu digo para ele: paciência, quando você casar vai melhorar. Aí vai ser o fogão que ela ainda não achou do jeito que ela quer, o sofá que ela não achou do jeito que ela quer. Até que o tempo vem, e quando o tempo vem a gente envelhece, e envelhecendo a gente começa a abrir mão de muitas coisas, né? Porque a gente começa a perceber que a vida é tão passageira, que não vale e não gasta tempo em ficar com bobagens miúdas, porque a beleza maior está, eu estou ficando velho, viu gente? A beleza maior está ter saúde, ter uma igreja no qual eu posso manifestar a minha fé e buscar a minha força, ter uma família, e olha que minha família não é nada perfeita, mas eu gosto, porque eu sei que eu posso sair e eu tenho aonde voltar. E vocês vão ver que tristeza que é, com certeza alguém que já sabe disso, o que é chegar em casa e já não ter mais a minha mãe, já não ter mais o meu pai,
já não ter mais a minha família, que se reúne só de vez em quando. Pior do que os conflitos é a solidão. Pior do que a solidão é a falta de oração. Pior do que a falta de oração é a falta de comunhão com Deus. É a falta de comunhão com Cristo. Amados, o Papa Bento XVI, ainda vivenciando a sua graça, ele assim escreveu, e eu acho lindo demais. Ele nos ensina a capacidade da oração, que é a capacidade de colocar-se a serviço. Veja e escute. O essencial lugar de aprendizagem da esperança é a oração. Rezem. Rezem como aquela mulher da hemorragia pediu e ouviu falar de Jesus e foi de encontro a ele. Reze como Jairo, que pede a Jesus que vai buscar a saúde e a vida para sua filha. Quando já ninguém me escuta, tenha esperança que Deus ainda te ouve. Quando já não posso falar com ninguém, nem invocar mais ninguém, nem invocar mais ninguém da minha família, a Deus sempre posso falar. Se não há mais ninguém que me possa ajudar, por tratar-se de uma necessidade ou de uma expectativa que supera a capacidade humana de superar e de esperar, Ele, Deus, pode ajudar-me. Se me encontro confinado numa extrema solidão, o homem que reza, a mulher que reza, jamais está só. Senhor, vem estar conosco, vem nos dar nesta noite a cura que nós precisamos. E para isso eu quero convidar vocês, fiquem de pé. Com a sua mão direita, mira para a sua casa. E só você sabe as enfermidades que você tem na sua casa. Apresenta para Jesus as enfermidades do seu lar. Apresenta para Jesus as relações descartáveis que não merecem mais ser relacionadas. Peça a Ele que envie pessoas que sejam de fato sinais de graça, de luz na sua vida. Você que está em casa nos acompanhando, aponta para a sua casa, para o espaço onde você dorme. E nesse momento, peça a Jesus para tocar nas pessoas, no seu lar, na sua vida, na semana que se inicia. Toca, Senhor, toca, Senhor, com seu amor, com seu amor. Toca, Senhor, toca, Senhor, com seu amor, com seu amor. Canta, igreja. Toca, com seu amor, com seu amor. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,